Tem uma briga que está destruindo fábrica na Alemanha, assustando montadora nos Estados Unidos e preocupando o governo no mundo inteiro. Vários países já estão chamando isso de dumping. Outros chamam de guerra comercial disfarçada. A China chama de oportunidade. E no meio dessa disputa tem uma pergunta que ninguém quer responder. Por que a China precisa vender tanto carro para fora se o próprio consumidor chinês parou de comprar? A resposta começa com uma cena pequena. Um navio chegou a um porto europeu carregado de carros elétricos chineses. Enquanto isso, dentro da China, acontecia o oposto: concessionárias com pátio cheio, carro parado, vendedor sem cliente, fábrica com capacidade sobrando. Então surge uma pergunta que parece boba, mas não é. Se o carro não está vendendo dentro de casa, por que a fábrica continua ligada no talo? A resposta começa a aparecer quando você olha os números de exportação. Em julho, as vendas da China para o exterior cresceram quase 24% comparado ao ano passado. O país fechou o mês com um superávit comercial de mais de 112 bilhões de dólares. Isso pareceria uma notícia excelente se você parasse de olhar por aí. Só que tem uma pergunta incômoda logo atrás desse número. Por que um país com mais de 1 bilhão de habitantes precisa vender tanto para fora? E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque ela já aconteceu antes, só que numa versão mais simples. No começo dos anos 2000, quando a China entrou de vez no comércio mundial, o planeta foi inundado de produto chinês barato. Roupa, brinquedo, sapato, eletrônico simples. Uma fábrica pequena em qualquer lugar do mundo simplesmente não conseguia competir com o preço chinês. Bairros industriais inteiros nos Estados Unidos e na Europa foram esvaziados. Ficou conhecido depois como China Choque. Só que dessa vez tem uma diferença que muda tudo. E é aqui que a China não está mais chegando com camiseta de US$ 5. Ela está chegando com carro elétrico, bateria, painel solar, semicondutor, robô industrial, equipamento de telecomunicação, peça para data center. E é por isso que virou moda chamar isso de China Choque 2.0. Só que o nome sozinho não explica o motivo. O motivo aparece quando você olha para dentro da China, não para fora. Nos primeiros 7 meses do ano, as vendas de carro dentro da própria China caíram mais de 20%. Ao mesmo tempo, as exportações chinesas de veículos cresceram 88% em julho. E quando você olha só para carro elétrico e híbrido plugável, esse crescimento chega perto de 150%. Então imagina a cena. Você é dono de uma fábrica gigantesca na China. Passou 20 anos construindo essa cadeia inteira: bateria, motor, software, fornecedor de aço, engenheiro, linha de montagem. Só que o comprador de dentro de casa parou de aparecer na mesma velocidade que você produz. O que você faz? Você não desliga a fábrica. Fábrica grande não se desliga fácil. Você procura outro comprador. Se o chinês não compra, talvez o brasileiro compre, ou o mexicano, ou o espanhol, ou o tailandês. E é justamente aí que um problema doméstico chinês vira, sem ninguém perceber direito, um problema para o resto do planeta. Só que a pergunta que fica no ar é: por que o consumidor chinês parou de comprar? A resposta começa no mercado imobiliário, que segue machucado desde a crise das construtoras. Passa pela renda das famílias, que não cresce na mesma velocidade de antes, e termina numa espécie de cautela generalizada. No primeiro semestre, as vendas do varejo chinês cresceram só 1,3%. O PIB do segundo trimestre desacelerou para 4,3%. E é aí que aparece a parte mais estranha dessa história. Dá para dizer que existem duas Chinas rodando ao mesmo tempo, dentro do mesmo país. Uma China onde o consumidor está com o pé no freio, o setor imobiliário está travado e a indústria interna, em julho, voltou a mostrar contração, com poucos pedidos novos. E outra China, ao lado, exportando como nunca. Só no primeiro semestre, produto mecânico e eletrônico já correspondia a mais de 60% de tudo que a China vendeu para fora, com crescimento de mais de 20% nessa categoria. É como se você tivesse uma loja enorme, construída para atender 100 mil clientes e descobrisse que só 50 mil aparecem para comprar. Você tem duas saídas: diminui a loja ou vai vender para a cidade vizinha. A China escolheu a cidade vizinha. O problema é que a cidade vizinha já tinha loja própria.
E essa loja não está gostando nada da concorrência. Pensa numa fabricante europeia de automóveis. Ela paga salário europeu, energia europeia, segue toda a regulamentação ambiental europeia, investiu bilhões desenvolvendo seu próprio carro elétrico. E de repente aparece um carro chinês, bem equipado, com bateria própria, cadeia de fornecedores praticamente toda integrada, chegando com um preço que parece covardia. Não é falta de eficiência da empresa europeia, é que ela está competindo com um ecossistema industrial inteiro construído ao longo de 20 anos com apoio direto do governo chinês. E aqui a história ganha uma camada que quase ninguém comenta. Pequim não gosta do apelido China Shock 2.0. O primeiro-ministro chinês Li Qiang tentou virar essa narrativa do avesso e chamou o fenômeno de oportunidade, não de choque. E, para ser justo, existe uma verdade real nesse argumento. Se amanhã chegar ao Brasil um carro elétrico muito bom, custando bem menos, quem for comprar provavelmente vai gostar. Se o painel solar cair de preço, quem está tentando gerar a própria energia não vai reclamar. O consumidor ganha, sim, isso é real. O problema aparece um pouco depois quando alguém pergunta: e quem ainda fabrica isso aqui? Porque a indústria não desaparece de um dia para o outro, ela desaparece devagar. Primeiro a margem fica apertada, depois uma fábrica adia investimento, um fornecedor pequeno fecha, um projeto novo é cancelado ou vai para outro país, até que, um dia, ninguém mais lembra que aquele setor um dia existiu ali. Foi assim com roupa e sapato no início dos anos 2000. Agora, a preocupação é bem mais séria, porque as indústrias envolvidas não são triviais. São bateria, carro elétrico, semicondutor, energia solar, robótica, equipamento de inteligência artificial, setores que qualquer país considera estratégicos, não só econômicos. E a China parece ter entendido isso com muita clareza. Ela não quer só vender o produto pronto, quer controlar os pedaços mais importantes da cadeia. Pega o exemplo da bateria. Não basta fabricar o carro elétrico. Quem domina a bateria domina boa parte do custo e da tecnologia daquele carro inteiro. Pega o exemplo do painel solar. Não basta montar a placa. O que importa é quem produz a célula, o material, o componente que está dentro dela. E aqui entra um ciclo difícil de quebrar. Quanto maior a escala chinesa, mais barato fica produzir. Quanto mais barato fica produzir, mais ela vende. Quanto mais vende, maior fica a escala. Naturalmente, os outros países reagem. Tarifa, regra anti-dumping, exigência de produção local, subsídio para a indústria própria, restrição de tecnologia. Só que as empresas chinesas também aprenderam a jogar esse jogo. Em vez de mandar tudo pronto direto da China, muitas começaram a montar fábrica dentro do próprio mercado que querem atender. Sudeste Asiático, Europa, México, Oriente Médio, Brasil. Você instala parte da produção lá dentro, gera emprego local, usa fornecedor local quando é conveniente e o produto deixa de parecer, no papel, uma simples importação chinesa. E é aqui que a história deixa de ser sobre exportação e passa a ser sobre expansão industrial de verdade. Durante muito tempo existiu uma divisão quase silenciosa no mundo. A China fabricava, os Estados Unidos criavam tecnologia. A Alemanha e o Japão vendiam máquina e automóvel sofisticado para os próprios chineses. Só que a China foi aprendendo. Comprou máquina, copiou o que deu para copiar, fez parceria obrigando transferência de tecnologia em setores estratégicos, formou engenheiro aos milhões, investiu pesado em universidade, subsidiou indústria, quebrou muita empresa no meio do caminho e continuou tentando. Hoje ela está do outro lado da mesa. A Alemanha, que antes vendia carro e máquina para a China, agora vê fabricante chinesa vendendo produto industrial dentro do próprio território europeu. Durante muito tempo, existiu uma divisão quase silenciosa no mundo. A China fabricava, os Estados Unidos criavam tecnologia, a Alemanha e o Japão vendiam máquina e automóvel sofisticado para os próprios chineses. Só que a China foi aprendendo. Comprou máquina, copiou o que deu para copiar, fez parceria obrigando transferência de tecnologia em setores estratégicos, formou engenheiro aos milhões, investiu pesado em universidade, subsidiou indústria, quebrou muita empresa no meio do caminho e continuou tentando. Mas antes de fechar essa história com a ideia de que a China está numa posição confortável, vale voltar para aquele navio lá do começo,
descarregando o carro elétrico num porto estrangeiro. Porque essa cena não é sinal de força, é sinal de um desequilíbrio que a China não conseguiu resolver dentro de casa e está exportando, literalmente, para o resto do planeta. Quanto mais difícil fica vender para o próprio consumidor chinês, mais importante fica vender para nós. Então, talvez a pergunta certa não seja: a economia chinesa está bombando? A pergunta certa é: o que um país faz quando construiu uma capacidade industrial maior do que aquilo que ele próprio consegue consumir? E a resposta, pelo visto, é simples de enunciar e complicada de conviver com ela. Produz mesmo assim e deixa o mundo inteiro decidir o que fazer com esse excesso.